Fala, lindos! Beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando? Bom, espero que logo logo esteja em tempo da gente ficar junto de novo, porque tá foda a saudade já, certo? Essa semana a gente começa com as lives, beleza? Então a gente continua com as aulas gravadas, mas também vamos começar a fazer uns exercícios ao vivo e a cores, beleza? Bom, dando sequência à nossa matéria, galera, a gente viu nos últimos tempos tabela periódica, o histórico dela. A gente viu a classificação da tabela periódica. Ontem, você viu uma classificação mais elaborada da tabela periódica, beleza? Então, a gente vai começar a ter um cuidado maior. E agora, a gente vai entender um pouquinho melhor como funcionam os átomos. Então, por que os átomos são do jeito que eles são, beleza? E a gente começa falando disso aqui, ó, regra do octeto. Fechou? Lembra que se você tiver dúvida, me manda mensagem, não tem problema nenhum. Toda semana tem vários alunos mandando, então se você tá com vergonha, esquece, por favor. Beleza? Então, vem com a gente. Regra do octeto. Octeto, não sei se vocês lembram o que significa, mas significa 8. Regra dos 8. Como assim? Galera, é uma regra que os átomos usam para buscar estabilidade. Lembra que para química, estabilidade é uma coisa imprescindível, fundamental. A gente sempre quer a busca pela estabilidade. Os átomos sempre querem buscar a estabilidade de alguma coisa, beleza? Para que eles fiquem felizes, que é o que eu falo com vocês. Então é o melhor jeito que eles podem ficar quando eu quero dizer estáveis, certo? É que eles estão em paz, resumindo a obra, beleza? Então é uma forma de buscar essa estabilidade. Busca como? Pela configuração eletrônica, lembra a configuração eletrônica? É o famoso 1s2, 2s2, 2p6, certo? Configuração eletrônica principalmente aonde? Principalmente na camada de valência. Então você tinha que achar a camada de valência e tudo mais, que tinha que ser o de um gás nobre. Então é quando eu tenho eu busco, um átomo busca a configuração de um gás nobre. Beleza? Então, é isso que importa pra gente. Qual que é a configuração de um gás nobre, professor? Lembra que gás nobre está lá na família 8A, ou grupo 18, ou grupo 0. É o mais direita possível que tem na tabela periódica. Tô pegando aqui, ó. Beleza? Então, lá no cantinho direito a gente tem os gases nobres. O que eles têm de especial? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2. Certo? Porque o hélio só tem 2 elétrons, e lembra lá no comecinho que a camada K cabe no máximo 2? Então o hélio com 2 está feliz da vida. Beleza? Então, galera, por que eles buscam a configuração de um gás nobre? Olha para mim, olha no meu olho, ó. Eles buscam porque os gases nobres são um dos pouquíssimos elementos que, claro, se não eles, são outros que acontecem, mas meio que sem querer. Beleza? Mas os gases nobres, eles são os únicos que conseguem ficar sozinhos, na boa, sem interagir com ninguém. Como assim, professor? Por exemplo, se eu pegar o seu sal de cozinha é sódio com cloro, cloreto de sódio, beleza? É um átomo de sódio, de Na, junto com um átomo de Cl, beleza? Interagindo entre si. A água, H2O, são 2 Hs, 2 hidrogênios interagindo com um oxigênio, beleza? Então eu tenho interação de 2 Hs com um O, beleza? Então tudo isso é interação que os gases nobres não precisam, beleza? Por quê? Os átomos, lembra que eles fazem, ó, olha, presta atenção, eles fazem interação em busca de estabilidade. Só que os gases nobres, eles já são muito estáveis. Eles não buscam interação com ninguém porque eles já são felizes sozinhos, cheios de amor próprio. Eles não precisam de ninguém no cangote deles, certo? Então todo mundo quer ser igual a ele, todo mundo tem inveja dele, porque ele fica sozinho, ele tá na boa, não precisa de ninguém, todo mundo quer isso. Como que eu adquiro isso? Eu tento ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então presta atenção, não adianta você chegar aqui e falar assim, senhor, entende tudo, se você não sabe fazer distribuição eletrônica, se você não sabe achar a camada de valência, se você não sabe ver o número de elétrons que tem nessa camada de valência. Beleza? Não adianta. Fechou? Então revisa isso e qualquer dúvida me manda. Beleza?
Então, eles vão querer ficar com 8 ou ficar com 2, desde que seja a camada K, que é a primeira camada. Porque daí eles ficam igualzinho o hélio, com 2 elétrons. O hélio, ele é um gás nobre, só tem 2, porque é o máximo que cabe, e para ele já é suficiente para ser estável. Beleza? Fechou? Então, ó, eles sempre tentam ter 8 elétrons na camada de valência. Senhor, mas eles têm? Não. Não. Se eles buscam, eles ainda não têm. Como que eles podem conseguir 8 elétrons? Uns têm menos que 8, certo? Só que assim, muito menos. Então, uns têm 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons na camada de valência. Qual que é o problema? Se o que tem 1, é muito difícil ele ganhar 7 elétrons. Beleza? É mais fácil, por exemplo, depois eu vou te mostrar, ele perder 1 elétron e ficar com 8 na camada de trás. Senhor, como assim? Já mostro, beleza? Mas lembra que eu posso chegar em 8 perdendo elétron, certo? Sempre que eu perco elétron, eu perco carga negativa. Então eu fico positivo. Eu vou ser um cátion. Olha os exemplos. Na+, Ca mais 2 ou 2+, tanto faz. A L3+, é um alumínio que perdeu 3 elétrons para poder ficar com 8, beleza? Ou com 2, se for na camada K. Aqui, se ele ganhar elétron para chegar em 8, ele vai ser um ânion, ele vai ser negativo, porque se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa, lembra disso? Então eu fico negativo. E aqui eu tenho exemplo do F-, O-2, N-3, beleza? Mas eu vou te mostrar os exemplos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada no Na que está aqui. Então, sódio, número atômico 11. Vamos lá? Dá uma olhadinha, ó. Desculpa ficar trocando de lado. 1s2, 2s2, 2p6. Lembra que os 3 primeiros davam 10. Falta 1. Então, eu vou para o 3s1. Então, isso a gente tem que saber fazer. Segunda coisa que a gente tem que saber fazer, achar a camada de valência. Entre 1, 2 e 3, o 3 é a camada de valência porque é o maior valor que eu tenho na frente. Sempre. Beleza? E eu tenho um elétron na camada de valência, que é o valorzinho que tem aqui em cima. Então eu tenho um elétron na camada de valência. É isso que eu preciso saber, galera. Por quê? Presta atenção e vamos raciocinar um pouquinho. Se o cara tem um elétron, ele quer chegar em 8. É mais fácil ele ganhar 7 elétrons. 7. Ganhar 7 elétrons, ou é mais fácil ele fazer isso aqui, ó. Puf! E perder 1 e mandar embora. Senhor, perder 1? Perder 1 ele não vai chegar em 8. Dá uma olhadinha, ó. Ó. Perdeu um elétron. Ó, sumiu. Sumiu. Perdeu um elétron. Se ele só tinha 1 e ele perdeu, sumiu aquele subnível, beleza? Agora, qual que é a nova camada de valência? Ó, ó. Pum, pum, pum. Sumiu a 3, passa a ser a camada de valência 2. Quantos elétrons tem na segunda camada de valência? Ó, ó. Eu tenho 2 desse 2 e eu tenho 6 desse 2. Se eu somar isso aqui, 6 com 2 dá 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, se eu tirar um elétron, perdão, do sódio, ele fica com 8 elétrons, só que não na camada de valência 3, na de trás, na 2. Ah, senhor, pode? Pode. Beleza? Pode. Se for mais fácil, deve. Então, essa aqui é a configuração eletrônica do Na+. E a gente já viu isso. Lembra a configuração eletrônica de íon? A gente fazia normal os 11 e tirava 1. Agora você entende que aqueles íons que eu estava fazendo não era da minha cabeça. Eram íons que chegavam na regra do octeto. Beleza? E eu vou fazer outros com vocês. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Cálcio 20. Vamos lá, vamos descobrir como que é o octeto do cálcio. 20. 1s2, 2s2, 2p6, os 3 primeiros dão 10.
3s2, 3p6, 4s2. Lembra que os 6 primeiros dão 20, fechou o boteco, beleza? O que eu vou fazer? Ó, camada de valência, maior número da frente, entre 1, 2, 3 e 4, eu, não sei vocês, eu fico com o 4. E eu tenho nesse 4, 2 elétrons da camada de valência. Galera, agora você já está começando a pegar o ritmo. Entre 2 elétrons de valência, é mais fácil eu ganhar 6 elétrons, 6, ou eu perder esses 2 e ficar com 8 aqui na camada de trás? Porque, ó, se eu tirar os 2 daqui, ó, some isso, eu fico com 6 mais 2 na camada 3. Porque a camada 4 deixa de existir, beleza? Então eu fico com 2 mais 6, 8. Então é mais fácil eu perder 2 ou ganhar 6? Perder 2, né, galera? Perder 2. Então eu venho aqui, ó, e eu vou perder esses 2 elétrons. Eu tiro 2 elétrons, mando embora, e daí some toda a camada 4. Então eu faço aqui, ó, 2, 3 e... puf! Soprando elétron aí, beleza? Segura meu elétron aí. Galera, tirei 2 elétrons aqui. Dá uma olhada. Camada de valência passou a ser a camada 3. E eu passei a ter 2 com 6, cada um na 3. Eu tenho a soma igual a 8 elétrons na camada de valência. Eu perdi 2 elétrons, fica positivo. Lembra sempre ao contrário. Perdi positivo. 2, ele vai ficar o cálcio mais 2. Vocês entenderam? E isso vai acontecer, galera, ó. Vou anotar aqui para vocês. Cátions, que são os positivos. Se for da família 1A, família 2A ou família 3A, que são os caras que tem um elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência e 3 elétrons na camada de valência, lembra lá de elementos representativos? Então, eles vão ficar, os da família 1A que tem 1, vão perder esse 1 e ficar com 8 na camada de trás. Então eles vão ficar mais 1. Os da família 2A tem 2, perde os 2, fica com 8 na camada de trás, mais 2. E o da família 3A, mais 3, pelo mesmo motivo. Então, eu posso afirmar que família 1A, se eu vir lá, só tem um elétron de valência, ele vai perder esse 1, vai ficar com 8 na de trás, certo? E vai ficar mais 1. Família 2A com 2 elétrons, mais 2, 3A, mais 3. Beleza? Sim? Então, dá uma olhadinha agora nos ânions. Deixa eu apagar esses 2 aqui para você. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro? Depois a gente compara aqui, ó. Vamos fazer outro. Vamos fazer o que estava na lousa, o F-. Opa, o F. Perdão. Vamos lá? 1s2, 2s2, 2p5, porque os 3 primeiros davam 10 se fosse p6. Vamos lá? Camada de valência é a 2, já estamos cansados de saber. E eu tenho quantos elétrons de valência? Eu tenho 2 do primeiro, aqui, e 5 do segundo. Galera, se eu somar isso aqui, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. E você vai continuar se perguntando, é mais fácil eu de 7 ganhar 1 e ficar com 8? Ou eu perder os 7 e ficar com... Ó, presta atenção agora que é importante. A camada de trás é a 1. A 1 não chega em 8. É a camada K essa aqui. Camada K, se tiver 2, tá top. Gás nobre, igualzinho o hélio. Beleza? Então ele poderia perder 7 e ficar feliz só com isso. Só que qual é o detalhe? É mais fácil ele perder o 7 ou é mais fácil ele ganhar 1? É mais fácil ele ganhar 1, né? Então, eu tenho 7 elétrons e o que vai acontecer? Vai chegar mais um elétron aqui de fora. Beleza? E daí, em vez de ter
2p5 e 7 elétrons, ele passa a ser, ó, vou reescrever aqui embaixo, ele passa a ser o F9 com 1s2, 2s2, 2p6, porque ele ganhou um elétron, certo? Se ele ganha uma coisa negativa, ele fica negativo. Lembra que ganhar o elétron é sempre ao contrário, então negativo. Então se ele ganhou 1, ele fica F-. F-. Esse é o octeto do flúor, beleza? Eu escreveria desse jeito, igual a configuração eletrônica que eu mostrei para você do F-, beleza? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos pegar o S, que é 16, e vamos fazer 16, 1s2, 2s2, 2p6, os três primeiros dão 10, 3s2, 3p4, fechou? 3p4. Camada de valência entre todos é a camada 3. Quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência? Eu tenho 2 desse 3, 4 desse, se eu somar, dão 6 elétrons na camada de valência. Se pergunta, mais fácil eu ganhar 2 elétrons e ficar com 8, ou é mais fácil eu perder os 6 elétrons que eu tenho aqui e ficar com 8 na camada 2? Mais fácil ganhar 2 ou perder 6? Ganhar 2, né, galera? Ganhar 2. Fechou? Então aqui, ó, o que eu vou escrever? Eu vou escrever que tá chegando mais 2 elétrons. Só que lembra que mais 2 elétrons são duas cargas negativas. Então vai ficar negativo, ó. Mais 2 elétrons, então eu vou ter o S16 como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, era 3p4, chegou 2 elétrons, 3p6. Se ele ganhou 2 elétrons, ganhar e elétron contrário. Então ele fica menos 2. Galera, e aí a gente chega no detalhe final. Para os ânions, eu tenho o cara que tem 7 elétrons, o cara que tem 6 elétrons, e um outro exemplo seria o cara que tem 5 elétrons, beleza? Em que é mais fácil eu ganhar 1 ou ganhar 2, ou no caso, ganhar 3 elétrons, do que perder 7, perder 6, perder 5. Então eu posso escrever que os ânions da família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil eles ganhar umzinho só e ficar menos 1. Então todos da família 7A ficam menos 1 no octeto. Ficam F-, por exemplo, Cl-, e por aí vai. Beleza? Família 6A. Eles têm 6 elétrons, ficam menos 2, porque é o tanto de elétrons para chegar em 8. E por fim, família 5A. Eles têm, deixa eu botar certinho, 5 elétrons de valência. 5 elétrons ainda é mais fácil ganhar 3 do que perder 5, então eles vão ficar menos 3. Quando eu for escrever aqui de novo, ó. S virou S menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons para chegar no octeto. Fechou? Sim. Então lembra, galera, você vai ver se ele quer ganhar ou perder, o que é mais fácil. Se for perder elétron, vai ficar positivo, sempre o contrário. E o quanto ele perder, ele fica mais 1, mais 2, mais 3. E lembra que tem a ver com a família também, porque a própria família A é o tanto de elétron de valência que tem. Beleza? E ele pode ser um ânion, ele pode formar um ânion aqui, que nada mais é do que ele ganhar o elétron. Beleza? Mas para isso ele tem que ter 5, 6 ou 7, que daí está mais pertinho de 8, ele vai ganhar elétron e ficar negativo. E se for da família 4A? E se tiver 4 elétrons? Aí, lindo. Aí, se for da família 4A, que tem 4 elétrons, a gente vai estar falando sempre do carbono. E o carbono entra para esse time aqui, ó. Na grande maioria das vezes. Então o carbono ele vai ser o menos 4.
carbono prefere ganhar elétron do que mandar os 4 embora. Fechou? Galera, essa aulinha aqui pode parecer boba, pode parecer que não tem muita coisa, mas é importante demais isso aqui. Fechou? O que você tem que lembrar dessa aula? Todo mundo quer chegar em 8, menos se for na camada K, porque daí chegar em 2 é octeto do mesmo jeito. Beleza? Todo mundo quer chegar na configuração de gás nobre, que é 8 elétrons de valência, porque eles são estáveis, eles ficam sozinhos, bonitinho, numa boa, na paz. Como eles fazem isso e como eu faço? Distribuo o normal e vejo se é mais fácil ganhar ou perder elétron, certo? Uso o bom senso e vou vendo. Se ele perder elétron, ele fica positivo. Aí eu vejo quanto. Se ele ganhar elétron, ele fica negativo. Aí eu coloco o número e vejo quanto. Sempre usando o bom senso. E daí eu só reescrevo no octeto com o tanto de elétrons que ele ganhou. Então, por exemplo, aqui ele era P4, ganhou 2 elétrons, virou P6. Como acrescentou 2 elétrons, eu botei o menos 2 e ficou pampa. Beleza? Filho, um ótimo dia para você, uma ótima semana, restinho de semana. Beijo no seu coração. Vamos tricolor, é tudo nosso. Fui!